A Fiat reduziu o número de versões do Cronos. A partir de agora, todos eles são equipados com motor 1.3. Mas quem procura por um carro desse aqui usado, pode se deparar no mercado com um Cronos com motor 1.8, como esse aqui na versão Precision. E é justamente sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que ela vale a pena quando a gente compara com a 1.3, que em tese é mais econômica? Será que esse 1.8 e-torque aqui é muito gastador? É o que a gente vai saber no vídeo de hoje aqui no Veículos e Velocidade. Mas antes de começar, a gente agradece mais uma vez a parceria da Mobilis Car, locadora de veículos aqui de Porto Alegre. A Mobilis fica lá na Avenida Cairu, zona norte aqui da capital gaúcha, e está cedendo este Fiat Cronos Precision da frota para que a gente possa fazer a avaliação. Acesse o site da Mobilis e também acessa o Instagram, que tem quase toda a frota por lá. Tu também tem uma boa dica sobre esse carro aqui que eu vou te dar no final do vídeo, então fica por aí. A dianteira do Cronos já é bastante conhecida porque ele praticamente não mudou desde quando esse carro aqui foi lançado. A gente está falando aqui, por exemplo, de faróis que são quase todo ele em lâmpada tradicional, farol halógeno. Luz baixa, luz alta, tem lâmpada halógena e também a luz de pisca com esse tipo de elemento. Agora, aqui na guia de lanterna, aí a gente tem sim aqui na versão Precision um elemento em LED, só que, vê bem, não é um DRL, é só a guia de lanterna, tem que acender lá dentro. Então a Fiat já poderia ter dado um passo nesse sentido de botar um DRL aqui no Cronos, já que o mesmo modelo continua sendo vendido com esse farol. Pelo menos esse aqui, que é o Precision, tem o farol de neblina. Ainda que ele seja incandescente, nesse carro aqui ele é de série. O destaque nessa versão fica realmente por conta dos cromados, como esse friso aqui na grade superior e também aquele outro lá embaixo. E esse aqui, como ele é o modelo 2021, ele já ganhou a grade nova, com esse elemento da Fiat aqui e também o logo novo. A versão Precision sempre se diferenciou por alguns detalhes cromados aqui na lateral. E a primeira coisa está aqui, ó, na roda de liga leve, aro 16 polegadas diamantada. O espelho retrovisor tem repetidor de pisca. Outra coisa que é cromado é o friso lá embaixo, exclusivo nessa versão Precision, assim como as portas. E aqui na parte de cima do teto, a gente tem também a anteninha ali, a barbatana. Um outro destaque que a gente tem é que atualmente o Fiat Cronos está vindo na versão topo com motor 1.3 com aquele pacote S-Design, que deixa esses elementos aqui, inclusive aquele friso lá embaixo, de cor escurecida. Mas o top, que era o Precision, tem esse elemento aqui nesse tom cromado, que na verdade dá um ar de requinte superior inclusive. Ainda aqui na lateral a gente fala um pouco sobre os números desse Fiat Cronos, porque esse carro tem 4,36 metros de comprimento total e também tem 2,52 metros de entre-eixos, entre uma roda e outra. Esse espaço de entre-eixos ele é considerado um dos menores da categoria. E quando a gente vê esse tipo de situação, em geral, o ocupante aqui do banco de trás sai prejudicado. A gente vai ver isso na prática. Agora, uma coisa boa que esse carro aqui tem está justamente na parte de trás, no porta-malas, porque a capacidade ela supera os concorrentes. Antes de abrir a tampa, vamos falar um pouco aqui da traseira do Fiat Cronos, porque esse modelo aqui, nessa versão Precision, ele não tem aqueles emblemas escurecidos, é tudo cromado. A abertura é elétrica, feita por este lado direito aqui da tampa do porta-malas. Um botãozinho e a gente tem esse espaço aqui. A gente não vê também ganchos para prender sacola. Só esse outro bem aqui embaixo para que a gente possa colocar aquelas redes de porta-malas que também tem aqui nessas outras extremidades. Falta uma iluminação nesse porta-malas, principalmente nesse carro aqui, que ele é todo em tom escuro. Agora, a capacidade de carga desse bagageiro, ela é a maior entre os segmentos dos sedãs. 525 litros, é muito espaço no Fiat Cronos. E será que esse entre-eixos menor, ele prejudica o espaço aqui no banco de trás? Vamos ver agora então. Primeira coisa, a abertura da porta, ainda que não seja 90 graus exato, ela é quase 90 graus, é uma abertura muito boa. Vamos sentar? O banco da frente está com a regulagem de altura um pouco mais elevada aqui e numa posição confortável para eu dirigir. Olha,
não prejudica em nada, porque eu tenho 4 dedos abertos aqui e tenho ainda uma boa movimentação de pés. Olha só, o meu pé pode ir inclusive lá para dentro do banco da frente. Na porta a gente não tem tecido aqui como tem na porta da frente, tecido é só lá, aqui não tem nada. Em compensação, o Cronos tem aqui no teto essa iluminação aqui, que na verdade ela é para todo o carro, tá na parte central, tá? Mas ela pode ajudar um pouco os passageiros aqui de trás. Não tem uma luzinha, por exemplo, direcional aqui para os passageiros de trás, isso não tem. Agora, a gente tem aqui, ó, um porta-copos, onde a gente está com essas carteiras aqui, e também tem uma tomada USB nesse espaço, que ela é uma tomada USB funcional, ela se conecta lá com a central. O encosto me acomoda bem. Não é um carro de luxo, ele é um carro de um patamar intermediário, até mais baixo da gama hoje que a gente tem na indústria, mas ele é um encosto que me apoia bem. O banco também não tem nenhum rebaixo, não tem nada assim que se destaque, mas para um carro dessa categoria ele está bem confortável. Poderia ir o assento um pouquinho mais para frente aqui, ó. Se ele fosse 4 dedos um pouquinho maior, me deixaria mais confortável. Mas assim ele consegue me abrigar bem. Vamos sair agora? Saída fácil, muito fácil por causa dessa abertura da porta, que é uma abertura com um bom ângulo. Então, andar aqui atrás no Cronos não tem problema nenhum. Por dentro, esse Fiat Cronos ele tem um interior comum às versões topo do Argo. E a gente começa analisando aqui pela porta, que tem esse tecido aqui, já que esse carro aqui tem banco de tecido, aqui na lateral da porta também é assim. Tem um bom aplique de tecido aqui, inclusive onde a gente apoia os braços. Os 4 vidros elétricos, retrovisores elétricos. A gente tem aqui o trinco da porta nesse tom contrastante. Quando a gente vem aqui para o volante, a gente tem um volante em couro, forrado em couro. E é realmente aquele volante muito bom da Fiat, com comandos do áudio atrás, tem o pedal shifts para fazer a troca de marcha aqui atrás e os comandos do computador de bordo e limitador de velocidade aqui e a interação com o painel nessa outra posição. Aqui no centro do painel, a versão 2021 ganhou o ar-condicionado digital, que antes era opcional ainda nessa versão Precision. Agora, nessa última versão, na última safra, ele ganhou esse equipamento como item de série. Farol de neblina também é de série, outros botões aqui, o travamento das portas. Destaque da versão Precision são essas saídas de ar com esses anéis cromados. E outro item que esse carro aqui ganhou nessa versão, no último ano dela, é a partida por botão. Chave é presencial, como a gente pode ver aqui, eu vou mostrar a função dela depois. E a partida a gente faz aqui e também o desligamento do carro. Lá no vídeo do Argo Trekking, a gente viu que o teto dele era em preto. Mas nesse aqui, nesse Cronos Precision, o teto é branco. Por gosto pessoal, eu até prefiro preto. Agora que esse aqui deixa o espaço do carro mais arejado, isso não tenho dúvidas. Agora, vamos ver como é que é o cluster deste Fiat Cronos aqui, nessa versão Precision. Primeiro, a gente tem aqui esse painel, justamente aquele mais tradicional que a gente já encontra no Argo e também, né, nos outros modelos comuns aqui da Fiat. Vamos dar a partida no carro para que a gente possa então ver as funções no todo aqui. Primeiro, o lado esquerdo do volante é o que controla aqui o cluster. E a gente tem ali, ó, as telas para consumo de combustível A e B e também o consumo instantâneo do carro. Passando para baixo tem informações do veículo, como a pressão dos pneus, as horas do motor, também a temperatura do óleo, a temperatura do câmbio e a tensão da bateria. Tem mais informação aqui da rádio que a gente está ouvindo, alertas para o motorista, ou então configurações do carro, em que a gente vai ver aqui o que a gente quer configurar aí nesse painel. Podemos voltar aqui e a gente ainda tem outras configurações e um velocímetro digital. Como opcional, essa versão aqui do Fiat Cronos, a Precision, podia ter aquela tela maior de 7 polegadas que ocupava toda essa porção central aqui do painel. Mas nesse aqui a gente não tem, mesmo assim a gente não perde nenhuma função. E o sistema de mídia que a gente tem aqui é o Uconnect, mas é o Uconnect antigo, é o da tela de 7 polegadas que já veio no Argo e no Cronos desde o início. A gente tem aqui então funções de rádio, vou destacar aqui, esse carro aqui tem um bom som, uma qualidade boa de áudio, melhor inclusive, por exemplo, que aquele Chevrolet Cruze RS que a gente experimentou. Esse aqui tem graves melhores, ainda que ele não tenha uma assinatura de grife nesse som. A mídia, a gente pode fazer o pareamento com celulares, mas ele precisa de cabo, né, para que ele possa funcionar as funções de Apple CarPlay e Android Auto, senão ele pode funcionar no Bluetooth. Telefones aqui, o pareamento, equalização do som,
definições aqui do sistema, e aqui a gente pode mexer nas unidades de medida. A gente tem aqui, ó, questões do sistema de estacionamento, né, do sensor de estacionamento, volume, né, dos alertas. A gente pode configurar aqui luzes do carro, por exemplo, luzes do habitáculo, o sistema Follow Me para que o carro fique com mais tempo com o farol ligado quando a gente desce dele, sinal luminoso ao trancar. Outras situações aqui, ó, que a gente pode, inclusive, ó, opções para desligar o motor, sistema do Follow Me, enfim. A gente tem várias configurações do carro que a gente vai fazer por aqui. O trip eu já mostrei ali naquele outro menu, e o rádio tá aqui, né, nessa mídia aqui no Uconnect de 7 polegadas. Esse sistema da Fiat, para mim, é um dos melhores do mercado, e ele foi aperfeiçoado no Pulse e nos outros modelos da linha da Jeep com as telas maiores. Chaveiro da Mobilis Car Locadora de Veículos aqui na mão, que está emprestando esse Fiat Cronos na versão Precision para a gente fazer essa avaliação. No ano modelo 2021, que é o último dessa versão 1.8, o Cronos Precision ganhou a chave presencial, que é essa que eu tenho aqui na mão. Ela era opcional, virou de série nesse carro aqui. Eu posso trancar as portas por aqui, destrancar as portas, e segurando o botão, ele vai baixar os 4 vidros desse carro. Se eu não quiser utilizar a chave, eu deixo ela no bolso e posso trancar a porta apertando nesse botão aqui na maçaneta. Ele vai trancar as portas e também subir os vidros do carro. E quando eu me aproximar e quiser entrar no carro, eu não preciso apertar no botão, basta segurar aqui, ó, por dentro, que ele já destranca a porta e faz a abertura do travamento para que a gente possa ter acesso. A versão Precision do Fiat Cronos, que é essa aqui que a gente está avaliando, vinha sempre equipada com o motor 1.8 e-torque. Nesse caso aqui a gente está até com ele casado com o câmbio automático de 6 marchas, que depois virou a única opção nessa versão no último ano de fabricação. A gente está falando de um carro que tem 135 cavalos de potência e também atinge 18,8 kgfm de torque. Só que como esse motor aqui é um motor aspirado, essa potência máxima é atingida somente a rotações mais altas, a partir das 4.000 RPM. Bom, mas em tempos de motores 1.0 turbo, será que o 1.8 aspirado vale a pena? Olha, em algumas situações vale sim. Imagine que o dono desse carro aqui mora numa cidade pequena, no interior do país. Lá ele vai ter mais dificuldade em encontrar uma mão de obra especializada para um motor muito moderno como o 1.0 turbo. E é aí que esse 1.8 tradicional aqui, aspirado, 4 cilindros, bem aquele estilo que a gente já via antes, leva vantagem. Por quê? Porque ele é um motor de concepção tradicional e também porque ele já foi usado no Palio, na Weekend e em vários outros carros da gama da Fiat. Por isso, esse propulsor aqui tem maior oferta de peças. Outra situação em que esse carro aqui ganha é se você mora numa cidade de interior e também numa cidade de serra. Esse motor aqui tem muito mais disposição do que um motor 1.0, mas é mais tradicional do que aquele 1.0 turbo que ainda é novidade. Agora, o que com certeza tu deve estar querendo saber é sobre o consumo aqui do Fiat Cronos com motor 1.8. É claro que o consumo desse motor aqui, desse carro nessa configuração, ele é um pouco mais alto do que o consumo do Fiat Cronos com motor 1.3 Firefly. Agora, será que ele é tão mais alto assim? É o que a gente vai ver agora quando a gente for dirigir o carro. A gente vai começar o teste de rodagem com o Fiat Cronos, exatamente na hora em que começa a chuva, e por uma situação em que, para o Cronos, é muito interessante da gente poder analisar essas ruas aqui de pedra, em que esse carro aqui consegue ter um comportamento que até nos surpreende quando a gente passa por ele. Porque ao contrário, por exemplo, do Argo Trekking, a gente tem aqui no Cronos uma suspensão, um acerto dinâmico desse carro mais macio, que dá mais prioridade para o conforto. Então, quando ele encontra esse tipo de situação aqui de pedra irregular, buraco, desnível, esse carro acaba tirando isso aqui muito de letra, assim, para esse carro é muito tranquilo passar. Ele não transmite para cá, para o motorista, nem para os ocupantes, a imperfeição. Então parece que ele passa por cima de tudo isso de uma maneira bem suave. Uma das vantagens da gente dirigir aqui o Cronos com o motor 1.8 é que ele encara as subidas de uma maneira muito melhor do que se fosse o motor 1.3. Já testei em outras, mas olha só essa aqui, ó. Não é uma subida tão íngreme,
mas ele acelera bem e consegue retomar a velocidade. Inclusive, a gente chega nos 60 km por hora de uma maneira até rápida, sem que a gente perceba que o carro está ganhando velocidade. O barulho até invade um pouquinho, mas isso é uma característica desse motor. Agora, tem muito mais coisa que a gente pode falar aqui do interior desse carro. Primeiro, questão do alinhamento da direção. Olha só, o meu nariz está exatamente na reta do símbolo da Fiat. Isso mostra que o volante está alinhado com o motorista. O acesso aos comandos, eu tenho tudo na minha mão. Tenho os comandos do piloto automático, o computador de bordo para mudar o volume e a estação de rádio, a aleta para troca de marcha e mais as alavancas aqui do limpador e também do pisca, em que os faróis também estão aqui. Para eu chegar na central multimídia, ela não está longe quando eu quero dar algum toque físico, nem o ar-condicionado está longe. O que eu vou precisar talvez me projetar é para chegar aqui aonde tem a entrada USB e também ali o cabo P2. Só que isso aqui a gente também não usa com tanta frequência. Os bancos acomodam bem, eles são bancos de tecido, mas eles têm um conforto bom, são bancos relativamente macios ainda, e essa versão ainda tem aqui, ó, o descansa-braço, que é retrátil, né? Eu preciso levantar ele para colocar o cinto, mas eu posso baixar ele depois quando eu estiver usando o carro. No mais, o comportamento dinâmico desse carro, ele se traduz de uma forma muito suave aqui dentro da cidade. Ele é um carro que anda com tranquilidade, é um carro que não passa para cá para dentro a imperfeição, ele roda com uma suavidade muito interessante. O volante elétrico, a direção com assistência elétrica, deixa esse conjunto macio, e é justamente essa questão de maciez que a gente percebe aqui dentro. Agora, uma diferença que a gente tem quando a gente anda num Cronos com motor 1.8 e a gente compara com o mesmo carro com motor 1.3 é em relação à consistência desse carro aqui. O Cronos, quando ele está equipado com esse motor e-torque 1.8, ele nos transmite uma sensação de ter uma estrutura um pouco mais reforçada, uma estrutura de carro em si mais rígida do que quando a gente compara com o Cronos 1.3. Porque aqui a gente tem um acerto de suspensão preparado para ter um motor maior, a gente tem uma caixa automática muito tecnológica, muito avançada, que é essa caixa de 6 marchas da Aisin. E todo o carro tem um acerto um pouco mais firme, mais consistente, melhor dizendo, que consegue nos transmitir uma ideia diferente de quando a gente está no Cronos 1.3. Parece que esse aqui é mais carro, por assim dizer. E aí, o que todo mundo quer saber agora, como é que é o consumo do Cronos nessa versão com motor 1.8? Olha, eu estou rodando a 40 km com esse carro dentro da cidade, utilizando o ar-condicionado ligado umas poucas vezes, né? Até porque a gente está num dia aqui que também nem necessita tanto do ar-condicionado, só estava usando ali atrás justamente para poder desembaçar o vidro. A gente está hoje com uma média de consumo nesses 40 km de 8,5 km por litro dentro da cidade. Se a gente for comparar com um carro 1.0 turbo, realmente esse consumo ele pode ser considerado um consumo alto. Agora, tem condições, e eu cheguei a fazer isso com esse carro aqui dentro da cidade, da gente chegar a médias melhores. Eu consegui fazer até 11 km com litro dentro da cidade, andando no plano, fazendo acelerações bastante suaves, deixando o câmbio avançar as marchas para que o carro então não suba tanto o giro. E aí sim o Cronos consegue ficar econômico. Então a gente tem aqui um carro que, se o motorista não quiser dar aceleradas, arrancar rápido em sinal, que se o motorista quiser ser um cara mais comedido, ele vai conseguir uma boa média de consumo sim. Antes da gente ir para a estrada, alguns detalhes sobre os equipamentos desse Fiat Cronos aqui. A versão Precision, como eu falei, nesse último ano modelo, ela ganhou aqui o ar digital e também aqui o sistema de chave presencial. Mas ainda faltaram algumas coisinhas. A câmera de ré nesse carro aqui, ela era opcional. Então, para que o motorista possa encontrar um carro desses aqui, ele vai ter que dar sorte de encontrar um que o primeiro dono comprou com esse opcional. As rodas aro 17 polegadas, elas também eram opcionais nesse modelo aqui. Agora, o que mais eu sinto falta é que, ainda que ele tenha um sensor de estacionamento lá atrás, como eu disse, a câmera de ré não está aqui nesse Fiat Cronos, que não tem todos os pacotes. Então, esse é um sistema que ele funciona bem, o sensor de estacionamento, mas fica devendo porque a gente não tem toda a assistência aqui dentro. O Argo e o Cronos,
continuam não tendo os sistemas de condução semi-autônoma. Do que eu estou falando? Do controle de cruzeiro adaptativo, que a gente já vê no Fiat Pulse, e da frenagem de emergência. O que a gente tem aqui é o controle de cruzeiro tradicional, que eu, com o câmbio em drive, andando aqui, por exemplo, entre 80 e 90 km por hora, aperto aqui no botão do volante, aperto para baixo, ele selecionou 77 km por hora, eu vou colocar aqui, ó, para que a gente possa andar aqui a 85 km por hora, por exemplo. Limite é de 100, então, para a gente poder testar. Tiro a minha perna do acelerador e o Cronos Precision vai mantendo aqui a velocidade sem que eu precise me preocupar em acelerar. Agora, como não é um controle de cruzeiro adaptativo, caso o carro da frente reduza a velocidade, eu preciso botar o pé no freio e aí ele vai desarmar o sistema. Agora, o que a gente pode perceber andando com o Cronos 1.8 aqui na rodovia é um silêncio a bordo, que até nos surpreende, porque a gente percebe esse silêncio aqui em carros de categoria superior, e esse aqui consegue chegar no mesmo patamar. Por exemplo, quase não escuto o motor, né, a passagem do carro aqui do lado. Andando aqui a 80 km por hora, o giro está abaixo das 2.000 rotações, mas eu vou chegar no 100 para que a gente possa ver como é que vai ficar a rotação do motor. Aqui acelerei 100 km por hora agora, e ele está andando ali, está me mostrando que ele está no D6, e eu estou com 2.000, um pouquinho mais de 2.000 rotações. Ainda assim, muito silencioso, não escuto nada aqui, por exemplo, do motor, do barulho do motor. Mostra realmente que esse carro aqui consegue ser de fato silencioso. Agora, uma coisa interessante desse carro aqui é justamente quando eu falei do torque dele, porque o torque desse motor aqui, ele surge lá nas 4.000 rotações, quando a gente está andando a 4.000 RPM. Então vou fazer o seguinte, ó, vou reduzir aqui para 60 km por hora e vou acelerar tudo. Acelerei, agora eu escuto o barulho do motor, cortou nas 6.000 rotações, aqui o Cronos segue acelerando, quase a 100 km por hora, cortou de novo. Quando a gente acelera ele fundo, a gente percebe sim o barulho do motor invadindo aqui para dentro do habitáculo, e também percebe que o carro ganha velocidade de uma maneira mais linear. Não é aquela coisa imediata, instantânea de um motor turbo, não é assim. Agora, esse motor 1.8, ele é sim um motor mais eficiente quando a gente compara com o Cronos com o motor 1.3, porque ele tem mais disposição, ele tem mais disponibilidade de torque, e o conjunto em si do carro se mostra um conjunto um pouco mais consistente, um pouco mais firme, um pouco mais carro, né? O Cronos 1.8 é mais carro que o 1.3. Agora, depois a gente vai avaliar um pouco mais então do consumo desse carro aqui na rodovia, porque na média, cidade e um pouquinho de estrada, eu estou conseguindo chegar aqui a 9 km com litro. O que eu vou fazer agora? Vou zerar o Trip B para que eu possa avaliar então o consumo só rodoviário desse carro. E o comportamento dinâmico desse carro aqui rodando na estrada é um comportamento de um sedã, né, compacto, premium, vamos dizer assim, como todos os que a gente está vendo hoje. Ele é um carro que se mostra tão macio quanto a gente viu lá dentro da cidade, rodando aqui na estrada. Ele não passa tanto soco da ondulação, por exemplo, que a gente está vendo no piso para cá para dentro. Ele se mostra um carro suave. E ao mesmo tempo também se mostra um carro disposto quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma retomada. Ó, acelera, ele já me empurra meu corpo para frente aqui no banco, eu já sinto isso, e o Cronos começa a ganhar velocidade. Agora, o câmbio desse carro aqui, às vezes ele precisaria ter um pouquinho mais de esperteza, né? Ele precisaria ter um pouquinho mais de capacidade de entender aquilo que o motor quer. Porque quando a gente acelera e solta o pé do acelerador, ele deveria avançar as marchas, e muitas vezes ele não faz isso. Outra coisa que o casamento do câmbio com o motor fica um pouquinho desajustado é quando a gente está descendo uma lomba em que o carro começa a ganhar velocidade e o câmbio vai avançando as marchas e não segura no freio motor, e aí a gente tem que fazer isso aqui na troca sequencial, que aliás, esse carro aqui não tem modo esporte de condução, ele tem sim uma troca sequencial colocando a alavanca bem para a esquerda. Aqui eu posso então reduzir marcha colocando a alavanca para cima, dando toquinhos para cima, ou aumentar as marchas dando toques para baixo, para trás no caso, né? É um câmbio de 6 marchas, esse câmbio da Aisin, e que, como eu disse, né, poderia ter um ajustezinho, um casamento um pouco melhor com esse carro aqui. Agora, é uma caixa nova, uma caixa moderna, e esse casamento do motor 1.8 com esse câmbio, ele já é consagrado de vários modelos da linha da Fiat Jeep.
Antes de fechar esse vídeo, aquela dica que eu falei que eu ia dar lá no início. Esse carro aqui, ele pertence à frota da Mobilis Car, locadora de veículos aqui de Porto Alegre. Se tu olhou todo esse carro, gostou do Cronos nessa versão Precision com motor 1.8, mas não te decidiu ainda, achou que falta alguma coisa, eu vou te dar um conselho. Fala com o pessoal da Mobilis, aluga esse carro aqui por 1 ou 2 dias, porque ele está na frota, ele está disponível para locação, e aí tu pode tirar todas as tuas impressões, para saber de fato se esse carro aqui é de fato aquilo que tu precisa. Vai lá, aluga, experimenta e depois toma a decisão correta e totalmente afinada com aquilo que tu procura, para saber se o Cronos 1.8 é o carro para ti. E o consumo de combustível rodoviário aqui do Fiat Cronos, olha, até surpreendeu. No plano, ar-condicionado ligado, a gente chegou ali ó, a 16,3 km com litro de gasolina, que é o que a gente tem aqui no tanque desse carro. Então realmente é uma média que mostra que esse carro aqui pode sim ser bastante econômico. Enquanto isso, o consumo de combustível acumulado nos deixou aqui no Fiat Cronos com uma média de 9,8 km com litro, quando a gente fala do consumo cidade-estrada. Bom, mas e aí, vale a pena investir num Fiat Cronos com motor 1.8? Depende. A gente viu que o consumo de combustível até pode chegar em médias boas quando a gente anda com o pé de leve nele. Então, se tu viaja muito, anda muito com esse carro aqui em estrada e consegue manter o teu pé de leve, pode sim manter um consumo razoável de combustível. E eu aposto mais nesse motor aqui de concepção tradicional do que no motor turbo quando a gente fala em termos de durabilidade. Então, tu vai ter um motor mais confiável a longo prazo quando a gente fala desse tipo de conjunto. Uma outra situação é aquilo que a gente já falou aqui no vídeo. Se por acaso tu mora numa cidade de interior ou numa cidade de serra mais para longe dos grandes centros urbanos, esse tipo de carro com concepção mais tradicional pode ser mais interessante. Se nada disso for o teu perfil, uma outra vantagem está no acabamento desse carro, que a gente viu que ele é superior aos Cronos com motor 1.3. Bom, gostou desse vídeo? Então não te esquece, te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade, porque quase toda semana tem vídeo novo com notícias e os nossos testes. E a gente agradece mais uma vez o pessoal da Mobilis Car, locadora de veículos aqui de Porto Alegre, pelo empréstimo desse Fiat Cronos que está lá na frota da locadora. Tchau e até o próximo vídeo.